9. Amém? Apocalipse, último livro da Bíblia. Glória a Deus. Espero que você esteja se alimentando destas ministrações. Espero que você compartilhe isso com os seus amados, com os seus familiares, com os seus amigos. O Senhor tem nos aberto a palavra e que você possa comer a palavra. A Bíblia é para ser comida, é para a gente se alimentar da palavra do Senhor. Amém? Apocalipse capítulo 9 é a terceira vez que a mesma história é contada. Amém? É a terceira vez que a mesma história é contada. Está me ouvindo? Terceira vez que a mesma história é contada. Qual história, pastor? A história da vida de Cristo, da morte de Cristo, do que a morte de Cristo conquistou para nós, da ressurreição de Cristo, da exaltação de Cristo, da volta de Cristo, para buscar a igreja. Quem aqui é a igreja? Amém? Quem aqui é a igreja? É isso que importa. É isso que importa, que você seja igreja. Não importa se você é metodista, batista, adventista, ou sei lá qual ista que você vai ser. Importa que você seja igreja. Seja igreja. Igreja não tem nada a ver com o externo. Igreja, ser um cristão de verdade, não tem nada a ver com o externo. Tem a ver com a nossa prática de vida, com a nossa atitude. Amém? Então é a terceira vez que a mesma história da vinda de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, retorno de Cristo e tudo que envolve isso. E cada contaba de história, ele traz alguns detalhes para nós. Na primeira contada, são as 7 igrejas. Essa é a primeira contada de história. Aí ele pega cada igreja da Ásia, pega 7 igrejas com endereço fixo, com uma geografia certa, com um contexto histórico, com o povo que ali mora. Ele pega 7 igrejas para representar todas as igrejas de todos os tempos, de todos os séculos. E ali ele fala que ele é aquele que morreu, ele é aquele que ressuscitou, ele é aquele que é o Filho, ele é aquele que tem na mão direita tudo, ele é aquele que caminha no meio dos castiçais, no meio da igreja. Então a primeira contada é junto com a igreja, é para as 7 igrejas. Na segunda contada, ele vai falar dos 7 selos. Nesses 7 selos, ele já traz outros detalhes. Por exemplo, quem está no trono, quem está sentado, quem está de frente ao trono, quem pega o livro, por que pega o livro, quem abre o livro, por que abre o livro. Abrindo-se o livro, temos os 7 selos. E ali, naqueles 7 selos, nós temos todas as calamidades, dificuldades, perseguições, frieza, os marcados, os selados, os não selados. É a segunda contada. Estamos agora na terceira contada. E quero encerrar hoje a terceira contada. Terceira vez que ele vai contar. Nessa terceira vez que ele está contando, a primeira trombeta foi tocada, a segunda trombeta foi tocada, a terceira trombeta foi tocada e a quarta trombeta foi tocada. Amém até aqui? Tudo bem até aqui, irmãos? As trombetas foram, quando digo foram, não é que acabou de ser, é que estão sendo tocadas. Isso acontece, está sempre acontecendo. Não quer dizer que nós vamos na quarta, nunca falei isso e nem falarei. Não é que nós estamos na quarta, mas as trombetas são tocadas. São tocadas. É isso que a gente tem que aprender aqui. E nessas 4 trombetas, o que acontece? Toca a primeira, fere a terra, fere as ervas, o verde, as árvores. Um terço morre tudo, um terço. Toca a segunda trombeta, fere o mar e todos os seres do mar. Toca-se a terceira trombeta, fere-se a água doce, e tudo que envolve água doce, água potável, e tudo que envolve água potável. Na quarta, fere os astros, estrela, sol, lua, diminui o brilho e não sei o que. Tudo isso, você sabe que está acontecendo. Não precisa grandes pesquisas. Não sai lá fora um dia normal, olha para o céu e veja se você vê estrela. Não é porque não tem estrela, e nem é porque está nublado, é por causa da poluição. Então diminui em certo sentido a claridade.
eu digo para você que as 4 trombetas, quem age é o homem. Nós cometemos um erro quando lemos a Bíblia, porque assim, aparece uma frase, Deus fez isso. Aí você pensa que Deus foi lá, acordou pela manhã, com vontade de fazer e fez. É igual aquela questão do endurecimento do coração do faraó. Eu endurecerei o coração de faraó. Você vai ler o texto, você vê que faraó está se endurecendo. Ou seja, presta atenção que isso aqui tem uma chave aqui. Na Bíblia, quando você lê, quando Deus fala assim, vou fazer, não quer dizer que Deus vai pegar todas as variáveis, todos os pontos, e vai fazer acontecer como se não tivesse mais ninguém. Quer dizer apenas que Ele está vendo aquilo, Ele está prevendo aquilo, é a presciência dEle, Ele sabe tudo, mas é o homem que vai agir. Isso é bom a gente ter em mente quando lê a Escritura, quando nós lemos a Bíblia. Então o faraó, você vê lá que é o faraó que é ruim, ele é rebelde mesmo. Mas ele disse para Moisés, antes de tudo, antes de enviar Moisés, ele falou assim, eu endurecerei o coração de faraó. Aí quem lê de passagem, sem ter um pouco mais de base, fala assim, puxa, então a culpa não é do faraó, né? É, não é? A culpa não é do faraó, foi Deus que endureceu o coração dele. Então quando você lê a Bíblia, você tem que ler com cuidado. Tem que ler com cuidado, porque é o faraó que faz isso. Por exemplo, o Isaías, só aqui de passagem para você entender, o Isaías ele fala de um rei chamado Ciro. Ele fala que um rei chamado Ciro é o cara que vai nascer e que vai ser usado para acabar com a Babilônia. E ele chama o Ciro de amado dele. O Ciro é um ímpio e que vai destruir a Babilônia. Babilônia que teria no futuro do pretérito destruído o povo de Deus. Ele fala assim, eis que eu chamo Ciro dos confins da terra, eu chamo Ciro vai fazer o que eu quero. E o Ciro fez. O Ciro veio 150 anos depois, fez tudo o que Deus disse e não era servo de Deus. Agora vem cá, será que o Ciro não tinha vontade própria? Será que o Ciro não tinha livre-arbítrio? Será que o Ciro não podia fazer o que ele queria? Podia. Lógico que podia. Então quando você lê a Bíblia, às vezes você se perde porque você fica preocupado com essas coisas. Fica preocupado com isso. Então as trombetas é assim que funciona. As 4 trombetas, agora na quarta, toca nos astros, na lua, sol, estrela, tudo tem claridade. E você sabe que isso interfere diretamente na nossa alimentação. Quem sabe disso? Os astros, irmãos, interferem. Isso não é simpatia, não. Lua, sol, calendário lunar interfere no nosso alimento, no que nós comemos. Isso não é simpatia, isso não é mágica, isso não é feitiçaria. É assim mesmo que funciona. É assim mesmo que funciona. Então essas são as 4 trombetas. Aí vamos para a quinta e para a sexta, porque eu quero encerrar isso aqui hoje. Vamos ler o capítulo 9. Vamos ler para a gente lembrar de novo. Do versículo 1 para frente, eu quero ver o livrinho ainda hoje ainda. Vamos lá, rapidamente. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano está vendo? Foi dito para os gafanhotos, que os gafanhotos não fizessem dano a quem? A quem? Diga para mim um pouco mais alto. A erva. É tudo que gafanhoto quer comer, é milho, é alface. Então esse gafanhoto não é gafanhoto. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então não é um gafanhotinho, não é gafanhoto, não. Não é gafanhoto, é outra coisa que já falamos aqui, estou apenas recapitulando. Porque tudo que o gafanhoto come é erva, é árvore, são vegetais. Mas foi dito para o gafanhoto não comer. Não comer. Nem a árvore alguma. Mas somente o que? Os homens. Quais homens? Diga para mim, irmãos. Não, isso você pode dizer com alegria. Não, diga com mais alegria aí. Os homens que não têm o selo de Deus. Diga para o seu vizinho, irmão. Diga com mais coragem, irmão. Está muito mole você, irmão. O que vale não é o quanto você canta, não é o quanto você ora, é o selo. É o selo. Agora com muito, assim, bem macio, bem suave, com meio de um pouco assim de ironia. Aí fala assim, e aí, está selado
olha bem na menina do olho dele ou dela e fala assim, tá mesmo? E você que perguntou para o seu vizinho, cuidado com você, viu? E você que perguntou para o seu vizinho, cuidado com você mesmo. Está selado, você está marcado, porque esses gafanhotos vão danificar homens que não têm o selo, que não têm a marca. Aí falamos na semana passada, as possíveis marcas. Tem a ver com o compromisso com Deus, tem a ver com o Espírito Santo de Deus, tem a ver com obedecer à justiça de Deus, tem a ver com isso. Está marcado. Os marcados podem ficar de boa, entendeu? Os marcados, eu não sei não, mas eu acho que eu vou até tirar um sarro dos caras. Eu acho que eu vou fazer questão de sair na rua e falar assim, gafanhoto, dá mais uma mordidinha aí, vai. Brincadeirinha, não seria tão mal assim. Amém, irmãos? Verso 5. E foi-lhe permitido que não os matassem. Aí talvez você diga assim, ô glória. Aí você não é selado, hein? Se você falou glória, fala baixinho para ninguém ouvir, irmão. Alguém pode olhar para você com um olho estranho aí. E foi-lhe dito que não os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Ó, que sofrimento terrível. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante de cavalos, aparelho para a guerra. Sobre sua cabeça havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e o seu rosto como o rosto de homem. Ou seja, é um gafanhoto meio endemoniado, né, irmão? É um gafanhoto meio esquisito, né, irmão? Nem o desenhista do Dragon Ball Z faz isso aqui. É, não, irmãos? Para os mais antigos, nem o desenhista dos Cavaleiros dos Zodíacos. Vocês lembram disso? Lembra, você lembra assim, nem gracinha não, você lembra. Nem esses aí faz desenho assim, o coisa aqui é muito feio. Ó o 8, e os seus cabelos como cabelo de mulher. Não sei dizer se ele está com ironia, não sei dizer se ele está querendo dizer assim, que é bonito ou feio, pode ser feio demais também. Eu não sei o que quer dizer, se está com ironia aqui, é com cabelo de mulher, feio ou bonito? Eu não sei dizer para você, essa interpretação não tenho. Essa interpretação não tenho. Ainda mais naquela época que não tinha progressiva, né, irmão? Então eu não sei dizer para você, eu não sei. Porque hoje a coisa está feia hoje, irmão. Todo mundo igual, né, irmão? Que coisa mais feia, né? Deus fez tão bonitinho assim as mulheres, cabelo enroladão, cabelo esticadão, cabelo encaracoladão, todo mundo alisa hoje. Pá! Que coisa, né, irmão? Brincadeira, mas deixa isso pra lá, é outra conversa. Vamos lá. Deus é muito bom com a gente, né? Verso 9. E tinham couraça, esses gafanhotos demoniados aí. Tinham couraça, como couraça de ferro. E o ruído das suas asas era como um ruído de carros. Quer dizer, imagina um trânsito a 120 por hora de carros, quando muitos cavalos correm para o combate. Tinham cauda, esses cavalos tinham cauda, olha só. E a cauda era semelhante a escorpiões. E aguilhão na cauda, e na cauda tinha um aguilhão. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei, olha isso aí que já vimos. O rei era o anjo do abismo, que em hebreu chama-se Abaddon e em grego Apolion. Passado um dia, ou passado um ai, eis que depois disso vem mais 2 ais. Tudo bem, está aqui, irmãos? Já vimos que isso é demônio. Já falamos na semana passada sobre isso, sobre essa pedra que cai na terra, abre um buraco, sai fumaça, fumaça de gafanhoto. Gafanhoto parece com cavalos, cabelo de mulheres, dente de leão, rosto de homem, uma coisa muito doida, muito esquisita, né? E aí vai. Mas aí vem a 6ª trombeta, vamos ler também. 6ª trombeta. E tocou o 6º anjo a trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar, que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Olha para mim. Anjo preso é anjo mau. Não se engane. Se está preso, não é bom. É um anjo preso. Veja então, cai uma pedra, abre um buraco, buraco sai fumaça, fumaça é gafanhoto, gafanhoto são demônios. Quem é o chefe dele?
Abaddon, Apolion, Satanás, é o chefe. Não para por aí. Então veja o quadro de um lado, mas veja outro quadro agora. Cerra a trombeta, toca a trombeta. 4 anjos, anjos preso, solta esses anjos, solta os anjos. Leamos. E foram soltos, verso 15. Os anjos que estavam preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês, para aquele ano, a fim de que, o quê? Matasse a terça parte das árvores, dos vegetais, da alface, do arroz, do que, irmãos? Dos homens. Dos homens. Mas aí a questão é que esses 4 anjos são comandantes. Comandantes. Esses 4 anjos presos são comandantes. Olha o verso 16. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Algumas bíblias não está calculado. Tá, 10 milhares vezes 20 milhões. Alguns está assim. Aqui está calculado já. Alguns têm calculado. 200 milhões de demônios comandados por 4 anjos. Anjos maus. Para matar homens. Falei para vocês ano passado que não tem um exército, um só, com esse número de seres. Nem de seres humanos. Preparado assim. Aqui são demônios. Verso 17. Assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão. Olha só que coisa, imagina a coisa medonha. E de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Diga fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas, quais pragas? Fogo, fumaça e enxofre. Foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca, e na sua cauda, porquanto sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça como, e com elas danificam. E os outros homens, olha isso aqui é importante. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas se arrependeram e se converteram a Deus. Não se arrependeram. Quem acha, tem irmãos ainda que aqui na igreja ainda pensa assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem inventou esse versículo? Vamos matar esse cara. Quem inventou essa frase que não é da Bíblia? Aqui diz que com todo esse dano, com todo esse sofrimento, não se arrependeram, irmãos. Presta atenção, não se arrependeram. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, e das suas feitiçarias, nem das suas imoralidades sexuais. O que é imoralidades sexuais? Inversões sexuais. Inversões sexuais. Nem das suas ladroices. Bom, o ponto forte aqui é essa questão da feitiçaria, porque você perguntaria assim: da onde vêm esses demônios, esses anjos malignos, que Deus solta? Por isso que eu falei lá do faraó, fala assim, que são anjos malignos separados, preparados para ser soltos. Quando fala preparado para o dia, hora, mês, aí você fala assim: vai chegar um dia que Deus vai soltar ele. Irmãos, mesma coisa do faraó, endurecido o coração. O que acontece nesse tempo aqui? Nós estamos, se não, neste tempo, no início desse tempo, irmãos. Por que existe na 5ª e 6ª trombeta tantos demônios? Por que faz um buraco, do buraco sai fumaça, fumaça é gafanhoto? E esse gafanhoto tem características estranhas, são demônios. Na 6ª trombeta, 4 anjos presos, que comandam um exército de outros seres malignos. Por que esses seres estão aqui na terra? A raça humana, a humanidade, invocarão
E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: nos últimos dias, muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios. Irmãos, uma das mais profundas aulas sobre sexualidade, eu ouvi de uma mulher espírita. Uma das mais profundas aulas sobre sexualidade, eu ouvi de uma mulher espírita, irmãos. É certinho o que ela fala, com provas medicinais, científicas e tudo mais. Uma espírita dando aula sobre sexualidade correta. Qual que é o alvo do diabo ali, irmãos? Fala uma verdade, conta 10 mentiras. Percebe? Fala uma verdade, conta 10 mentiras. Irmão, só existe um caminho, o evangelho, irmãos. Só existe uma verdade, é o evangelho. Cuidado, porque quando eu falo de demônios, às vezes você pensa nisso aqui, em dente de leão, rabo com uma serpente, essa coisa feia toda. Irmãos, quando nós dizemos isso, estamos trazendo a potencialidade maligna. Irmãos, quem levou Jesus para o deserto? Diga bem mais alto, irmãos. Foi o diabo, irmãos. Foi o diabo, igreja. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Agora, depois disso, quem levou Jesus para o templo, irmãos? Quem levou Jesus para a igreja, irmãos? Quem levou Jesus para a igreja, irmãos? Mas diabo leva alguém para a igreja, irmãos? Leva. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Nós não negociamos o evangelho, irmãos. Muitos negociam. Evangelho puro traz perseguições. Presta atenção. Evangelho puro esvazia a igreja. Evangelho verdadeiro, nós vamos encontrar restrições. Vão nos perseguir, irmãos. Porque o evangelho verdadeiro, meu irmão, o evangelho verdadeiro, ele é rude, ele é estreito, ele é apertado. Não tem espaço para tudo que eu quero. Acordemos, irmão. Isso aqui é um tempo em que os homens não vão se arrepender, mas não se arrependem das feitiçarias. Por que esses demônios vieram à terra? Eu falei quarta passada. Porque há uma invocação. Demônio só entra no meu mundo quando eu abro uma porta. E nós hoje somos familiarizados com a seguinte palavra: portal. Hollywood hoje investe nessa palavra. Abramos portais. Vamos abrir um portal para ir de um mundo para o outro mundo. Irmãos, há um grande abismo do nosso mundo para o mundo maligno. É normal, vou falar mais tarde, que o diabo está na terra, mas não no nosso mundo, não no meu mundo de humano. Porque o diabo, meu irmão, intrometa ou se intrometa no meu mundo humano, eu tenho que abrir uma porta para ele. Essa porta se abre através da invocação. Por isso Deus proibiu a adoração a outros seres. Por isso lá no Antigo Testamento, quando o homem ainda era bem pequenininho, o homem não tinha muita informação, Deus falou assim: não adorarás outros deuses, não cultuarás outros deuses. Deus não ia explicar para a raça humana lá nos primórdios. Deus não ia explicar para a raça humana há 4.000 anos atrás por que não adorar demônios. Não ia explicar isso, irmãos. Porque Deus, para começar, Deus não tem que explicar nada para nós, irmãos. Deus manda e eu obedeço, irmãos. É simples assim. Ele não tem que explicar. Ele não tem que explicar. Então lá em Êxodo, no começo da Bíblia, está escrito: não adorarás a outros deuses. Não servirás a outros deuses. Porque quando eu sirvo a um outro Deus, eu abro um portal. Por isso as religiões crescem tanto. Irmãos, hoje, olha, eu chego a pensar que o evangélico é mais idólatra do que o católico. Porque o católico talvez tenha lá sua imagenzinha, mas não adora o dinheiro, não adora ser empresário, não adora piscina, carro, casa, carro importado. Domingo você não falta. Se tiver coragem para pregar o que está no meu coração domingo, vocês vão tomar uma bordoada. Vai orando aí, me dá coragem. Vai orando, tem que orar, porque eu ouvi do encontro, eu vou estar cansado.
Vai orando. Então, quando eu adoro outros seres, quando eu invoco outros seres, queridos, eu abro um portal. Eu estou usando a palavra portal porque é uma palavra moderna. É uma palavra que os filmes, esses montes de seriados, você lá entra nessas séries que tem para TV, irmãos, só tem série de feitiçaria, de ocultismo. Só tem séries com demônios. E mostra cada vez o demônio mais forte. Para os selados de Deus, para os marcados de Deus, demônio não é forte. Demônio é um ser destruído, pisado pelo nosso mestre. Amém, irmãos? Então, aqui há esses demônios. Aqui está falando de uma época de grande invocação maligna, grande invocação de demônios. Amém? Só que veja agora, acabou sexta trombeta. Falta ainda a última trombeta, amém? Eu quero falar um pouquinho aqui do capítulo 10. Presta atenção aqui. Presta atenção. Sexta trombeta, cheio de demônio. Demônio para dar com pau. O mundo está empesteado. O culpado é o próprio homem, que invoca. Que adora os seres. Aí é para vir a sétima trombeta, mas não vem. Aqui abre-se um parêntese, presta atenção nisso daqui que é importante demais, mais do que tudo. Os mais ou menos não vai gostar agora, os mais ou menos gostam de fúria, gostam de demônio. Agora não vai ser demônio não. Aqui abre um parêntese, irmãos. Antes da sétima trombeta, nós teremos um livrinho, nós teremos a cidade medida e nós teremos as duas testemunhas. Presta atenção. Lá nos selos, quando começa a desgraceira toda no mundo, a destruição do mundo, começa com o cavalo branco, amém? Lembra-se disso? Não é assim? Cavalo branco, que é o evangelho, é a igreja, levando a palavra, e fala que o cavalo branco saiu vencendo para vencer, ninguém derrota ele, é a igreja, é o evangelho, ninguém para. Aqui, na segunda contada, o evangelho está no meio do ciclo, aparece aqui o livrinho. Vamos ler o livrinho, irmãos? Mas entenda isso. Ele quer mostrar que no começo dependa da palavra, no meio dependa da palavra e no fim dependa da palavra. Leve o evangelho. Amém? Vamos ler agora o capítulo 10. O capítulo 10 diz assim: E vi outro anjo forte, que descia vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o rosto era como o sol, e os seus pés como coluna e tinha na sua mão a trombeta, a sétima. É a sétima? Não tem sétima. Ele vem, primeira trombeta, segunda trombeta, quarta, quinta, sexta, pá, não tem sétima. É um anjo grandão. O que ele tem na mão aí? O que ele tem na mão, irmãos? Agora veja uma coisa, irmãos, que coisa tremenda. O anjo, olha o aspecto do anjo. E viu um anjo, me fala a característica, o adjetivo do anjo. Um anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Uma nuvem. E por cima, ele tinha o quê? O arco celeste. E o rosto era como? E os seus pés como coluna de? Olha só. O que isso aqui está mostrando? O tamanho do anjo. É muito grande. Porque parece assim, ele era tão grande que a cabeça ficava lá no sol e o corpo dele era envolto de nuvens. É normal, perceba. É uma descrição assim normal. O ser é muito grande, mas ele é tão grande que o cara, ele olha assim, é tão longe que você vê aqui na barriga nuvem. Na cabeça por trás assim aquele arco celeste, né? Assim, é tão grande que é. Mas eu não vou chegar. Olha só. E tinha na mão um livrinho aberto. E pôs o pé direito sobre e o esquerdo sobre o bicho é grande, né, irmãos? Imagine um anjo com o pé lá em Bertioga, e outro pé aqui.
Porque às vezes na nossa cabeça a gente pensa um pezinho de borracha, lá em Bertioga, e um pezinho de borracha aqui, não. É um bicho grande. E quem vê desenho animado aí, quem sabe o que eu estou falando? É um bichão, um bitelão, e o pé lá em Bertioga, e o outro pé aqui em Suzano. Mas veja, irmãos, presta atenção aqui, é uma coisa legal. Olha só, o anjo é grande, sim ou não? O anjo é forte, sim ou não? O anjo é cheio de aspectos assim, e estrondosos? Sim. Mas o que o João vê? O que o João vê, irmãos? Um livro, e o livro não é livro, é livrinho ainda. Não é? Não é curioso isso? É uma hipérbole ao contrário, perceberam? Porque hipérbole, sabe o que é? É uma linguagem de exagero. É uma hipérbole ao contrário. Tem o mesmo valor da hipérbole, mas é o contrário. É tão interessante, porque é pequenininho. Pergunta para esses caras aí de 15 anos aí, ó. Pergunta para os meninos de 15, 14, se ele olhar para o livrinho. Esses menininhos, pai, olha o pé do anjo, pai, olha o pezão. O outro é coisa assim, pai, mãe, olha a cabeça daquele ser ali, fala assim. Mas o João fala de um livrinho, ele não está nem para o anjo. O livrinho, isso te diz alguma coisa, irmão? Isso te diz alguma coisa, meu irmão? Não fala para você de importância, de valor? Hein, irmãos? E aí eu quero fazer coro com a palavra do Fernando aqui do começo? Quero fazer coro com aquilo. Irmãos, aconteça o que acontecer, palavra. Não é palavra literatura. Palavra. Se apoie na palavra. Se firme na palavra. E rompa as estruturas. É isso que ele quer. No meio da calamidade, o bicho está pegando, é ou não é? É demônio para cá, demônio para lá. Você vai no da avó, demônio. Você vai no primo, demônio. Você vai no shopping, demônio. Você vai na Casa Bahia, tem demônio. Vai na Marabras, também tem demônio. Você vai lá no, onde o povo brinca lá de skate, como é que é o nome lá? Demônio. Aonde você vai ter demônio, irmão? A coisa está uma praga, está empesteado. A coisa está feia. A coisa está terrível. É igual o dia de jogo do Corinthians, só tem Corinthians na rua. Entendeu? Não, mas demônio, não falei, você que falou. Ó. Eles que falaram, eu não falei nada. A coisa está feia, irmãos. O que Deus quer dizer para nós, irmãos? Irmãos, livrinho, livro. Irmãos, esses filmes estão detonando o seu cérebro. Tem crente achando que demônio tem poder sobre nós, não tem. Esses demônios danificou os homens e matou homens que não têm a marca de Deus. Se você tem a marca de Deus, um dos sintomas é: eu amo o livro. Eu amo o livro. Porque o livro é a voz de Deus. O livro é a voz de Deus, irmão. Ele viu o livrinho. O livrinho. E por que o livrinho? O livrinho, meu irmão, uma outra forma de mostrar o que o mundo pensa de nós também. É o povo do livro. Antigamente, a gente era chamado o povo do livro. Hoje a gente, né, essa mania de ter tudo no celular, tudo na mão assim, né? Era uma marca muito bonita que nós tínhamos. Livro na mão. Livro na mão, no coração, na cabeça. Irmãos, ame esse livro. A questão é que você lê errado o livro. Você lê ou para ser um bom pregador, ou para saber mais do que o outro. Não é para assim que lê o livro. Você lê o livro para se alimentar. É assim que você lê o livro. Leamos um pouquinho mais aqui. Olha lá, verso 3. E chamou com grande voz. E chamou com grande voz. E clamou com grande voz. Como quando brama o quê? Quem fez isso? Diga o anjo. E havendo chamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando o anjo chamou, 7 trovões soaram a voz. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrever. Olha só, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escreva.
E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Olha isso aqui, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus, irmãos? Ele vai nos buscar, que não é mais segredo. Para o profeta era segredo. Chegou a hora de buscar o povo, como anunciou os profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo eu comido, no meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. Amém? Olhe para cá. O que importa aqui é o livrinho. Olha só, de repente fala de 7 trovões. Parece que vai abrir outra coisa, não abre. 7 trovões tocam, ouve vozes e fala: não escreve, não escreve. Eu não quero entrar aqui nesse mérito aqui. Eu só quero destacar uma coisa aqui. Perante o livro, perante a mensagem do livro, qualquer voz é nada. Qual é a lição aqui para nós, irmãos? Qualquer filosofia estranha que vai aparecer, irmãos, qualquer voz estranha que aparecer por aí, qualquer coisa muito bonita, irmãos, qualquer nova ideia do mundo religioso, irmãos, não está acontecendo coisas estranhas no planeta, irmãos? De um lado aumenta a roubalheira, e do outro lado prende os ladrões, não é assim? Estranho isso, né? O que aparece de roubalheira, e o que aparece de gente indo presa, até a poderosa FIFA hoje quase se lascou, né? Até a poderosa FIFA. Tem coisas estranhas no mundo acontecendo, irmãos. Então, presta atenção. Vai aparecer muitas vozes competindo com o livrinho. Vai aparecer muitas vozes, irmãos. Muitas falas interessantes. Gente dizendo coisa bonita. E o Timóteo fala que são ensinos de demônios. O evangelho simples para sempre, irmãos. O evangelho simples. O evangelho dos antigos. A coisa simples. Vai aparecer vozes estranhas, filosofias estranhas. Irmãos, o Paulo chega a dizer que quando estiver perto da 7ª trombeta, vai ser um tempo de paz e de harmonia. E quando disserem a paz e segurança, o que o Paulo fala? Haverá repentina o quê? Então primeiro vai piorar mesmo, mas de repente dá uma melhora. E a filosofia, e a psicologia, e a sociologia, e os direitos humanos, e tudo que vai parecer belo, vai parecer bonito. Quem sabe unificar o mundo, irmãos? Quem sabe unificar o mundo? Unificar as nações. Não perca o livrinho. Não se esqueça do evangelho simples, irmãos. Quando o Fernando traz essa palavra aqui de preocupação com a igreja, é porque a gente quer ver simplicidade. A gente quer ver simplicidade. O evangelho simples, a vida simples. O irmão que abraça o outro irmão sem interesse nenhum. O irmão que ora pelo outro sem interesse nenhum. O irmão que cuida do outro e fala: se precisa de ajuda, conta comigo. Não é o irmão que julga o outro. Irmãos, as vozes. Irmãos, olha só a porcaria que está virando
o mundo social, a questão de homem e mulher, o sexo do macho, o sexo da fêmea, está querendo fazer um terceiro sexo aí, banheiro do homem, banheiro da mulher e banheiro do misturado. Irmãos, e as filosofias serão muito interessantes, muito bonitas, irmãos. Tem o livrinho, tem a medida do santuário, tem as 2 trombetas. No final vai falar que vai voltar ao espírito de Sodoma e do Egito. Então, o alvo aqui dessas vozes, eu entendo, eu aplico dessa maneira. Não dê ouvido a vozes que são trovões. Foi apenas uma ilustração que o Senhor criou, um quadro ilustrativo. Alguma coisa vai despertar, vai atrair você. Não tira os seus ouvidos do livrinho. Irmãos, façam uma análise. Você quando vai para a Bíblia, você já faz assim, é assim que você é. Se preocupe com você, irmão. Lê isso aqui de novo. Se preocupe, meu irmão. Se o poder dos seus sentimentos é maior do que a Escritura, se preocupe com você, irmão. Se preocupe, irmão. Os selados aqui, eu falei, Espírito Santo morando em nós, e justiça, o batismo. A justiça de Deus, cumprir toda a justiça de Deus. Não deixe que nada tire o foco do Evangelho. E isso aqui vai ser repetido aqui 2 vezes. Essa mesma lição está agora nas 2 trombetas, que eu vou ler na outra vez, e está na medição do templo. Mas o sentido é o mesmo. O livrinho. Agora, o livrinho na boca é como mesmo? Diga para mim. O livrinho na boca é como, irmãos? E no ventre? Então agora eu finalizo agora, presta atenção aqui. Quando a gente se converte, irmãos, é bom? É delicioso? Legal, não é? Presta atenção aqui, estou fechando. Quando eu me converto, o que eu recebo de Deus mesmo? Diga para mim, meu irmão. Na conversão a gente é o que? Primeiramente, perdoado, sim ou não? Diga perdoado, justificado, liberto. Meu nome é escrito no livro da vida. Não é, irmão? Isso não é bom? Não é bom, irmão? Perdoado. Olha que maravilha, hein? Não é gostoso? Dá até para ficar feliz, não é, irmão? Sou perdoado, sou liberto. Tudo que eu fiz está perdoado. É, não é, irmão? Que maravilha. Falou que maravilha. Falou glória. Vamos lá, fala mais. Ô glória. Sou perdoado, sou liberto, renovado, não faltava na igreja, era maravilha, tudo era bom, eu vou para o céu, eu vou morar com o Senhor, eu vou ter poder, glória, é maravilha, é doce como mel, irmão. Passa um pouquinho de tempo, agora você ouviu o Evangelho, mas agora você tem que levar o Evangelho. E o Senhor Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, amargo no ventre. Quem recebeu o Evangelho tem que levar o Evangelho, amargo no ventre. Quem recebeu o Evangelho tem que levar o Evangelho agora. Ele disse: aquele que não deixa pai, que não deixa mãe, que não deixa esposo, esposa, filho e filha, por amor de mim e do Evangelho, não é digno de mim. É amargo, não é, irmão? É amargo sim, para quem sabe o que é isso, é amargo sim. O livrinho, quando nós comemos, glória. Porque, como é que é? Como o Fernando falou aqui, por que eu não me converti antes? Porque eu não conheci antes, glória, mel, doce, cocada preta, maravilha, glória a Deus. Mas daqui a pouco, célula, evangelismo, ganhar almas, buscar os perdidos, falar com a prostituta, falar com os drogados, aguentar o viciado. Aí é amargo. O livrinho está causando essas 2 coisas em você, então você está com o livrinho. Porque eu conheço o teu Evangelho, você também conhece, eu conheço o teu Evangelho, é festa, é alegria, é dinheiro na conta, é casa nova, é a
vassoura da salvação, travesseiro da bênção. Aqui não tem maldição. Aqui é tudo bom. Vai ganhar dinheiro. É o templo de Salomão. Eu conheço o evangelho, só doce, mas é mentiroso. Não, pecou, está resolvido, tá perdoado. Vamos curtir, é uma curtição, vamos curtir aí, vamos curtir a vida é curta, vamos curtir. Eu conheço o evangelho, irmão. Eu conheço o evangelho. Eu sei que aqui uns 10 vai embora, não volta mais aqui nessa igreja, tudo bem. Vai para o outro evangelho. Vai para o outro evangelho. O livrinho está causando na boca, em um breve momento, mel, tem um aspecto amargo. Então você está marcado. Então você é de Deus. Está levando o evangelho? O evangelho. Não vai ficar rico não. Pastor, mas o senhor parece que é contra o povo ficar rico. Não, não sou contra. Puxa, eu queria ser pobre, todos vocês ricos. Porque eu também seria rico, por tabela. Maravilha. Eu não sou contra ninguém ser rico. Eu apenas fico revoltado quando se vende uma mensagem que não é de Deus, que não é escriturística. O livrinho em nós tem causado, em um breve momento, mel, depois amargo. Não está causando isso, adolescente, jovens, pré-jovens? Para você tudo é Facebook, é rede social, vamos curtir, vamos skatear, vamos surfar, vamos brincar, e vamos curtir. Não tem amargor? O seu amigo íntimo não conhece o evangelho? Não tem amargo para você, adolescente? É só doçura? Irmãos, sinto muito. Não tem outra mensagem para você, filho. Eu não tenho. Eu tenho um livrinho para você. E o livrinho na boca é como mel, por um breve momento. Por um breve momento. Na boca é um momento. O alimento bom geralmente fica muito pouco tempo na boca. Fica mais tempo no vento. Então, olha, sexta trombeta. Demônio para dar com pau. Se você dá tchau assim, ó, você vai matar 10 demônios. Tanto demônio. A questão é, o livrinho, ele fez questão de colocar o livrinho no meio das demoneiras. No meio dos demônios. Colocou o livrinho, bem no meio. Foi de propósito, meu irmão. Então, por favor, não brinquemos, não. Você está amando mais seu filhinho aí, irmão? Mais a sua filhinha? Mais a sua esposinha bonitinha, do corpinho bonitinho? Está amando mais sua namorada? Você está fora, filho. Você está fora. Vai na outra igreja. Vai na outra igreja mesmo. Fica lá na outra igreja. Vão dar tapinha nas suas costas. Vão te fazer um cafuné mesmo. Você está amando mais seu marido, mais a sua casa, mais seu sofá, mais sua TV, mais a sua internet. Com Deus você não tem nada. Tem nada. E não é maldade minha. Está aqui, está claro. Porque as épocas serão difíceis. As épocas serão difíceis. Vamos acordar. Vamos acordar. E para com essa coisa de ficar confessando babaquice. Eu sou ruim mesmo. Eu sou mal mesmo. Fala que é mal, mas muda, pelo amor de Deus. Eu sou mal. Me perdoa. E foi mal. Desculpa aí. Muda. É simples. Coma o livro. Se alimente do livro. Vai ser doce como mel. Mas vai ser amargo lá no seu ventre. É esse o mundo que te espera. É esse o mundo que te espera. Porque nós estamos sendo aquecidos dentro da panela. Está tudo gostoso. A panelona do inferno. Está tudo legal. Os cristãos estão no meio lá. É fogo. Você viu aí o pastor no Facebook aí? Você viu lá o pastor, né? Lá do norte do nosso país. Você viu lá? Eu não me espanto mais. Eu não me espanto mais.
Curva sua cabeça, feche seus olhos. Curva sua cabeça, feche seus olhos.